Bom, pessoal, dando continuidade, né, agora no nosso módulo 3, a gente vai falar um pouquinho aí tanto da sondagem atrado, quanto na sequência da história da sondagem a percussão. Estamos dando início, né, a gente contextualizou um pouco lá atrás, nos módulos anteriores, sobre a sondagem atrado. Agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais, né, trazendo um pouquinho mais de conceito em torno dessa metodologia que é barata, aplicável a algumas situações e que pode te dar uma resposta muitas vezes favorável à sua necessidade, em um tempo curto, um custo curto, né, um custo baixo, e consequentemente, né, você conseguir desenvolver aí a sua proposta ou o seu serviço em função dessas informações básicas. Bom, conforme eu mencionei para vocês, o que é basicamente aí a sondagem atrado. Deixa eu só corrigir essa informação. Na verdade, a gente tinha uma imagem aqui sobrando, né? A sondagem atrado nada mais é do que o desenvolvimento da sondagem, né, da análise do solo, sem a utilização da metodologia de penetração padrão, ou seja, eu não vou utilizar um amostrador para obter informações de penetração ou de resistência desse meu solo. Eu vou ter outras informações importantes, tão quanto importantes, né, mas muitas vezes essas informações irão nos limitar ou irá limitar a aplicação desses resultados, né? Bom, aí na tela vocês estão vendo alguns trados. Aqui é o trado concha, muito utilizado. Então a gente tem trado concha de diferentes diâmetros, basicamente para perfuração e coleta de diferentes quantidades ou diâmetro. Bom, pessoal, então dando continuidade, né? Igual eu falei para vocês, a gente tem diferentes tipos de trado, né, disponível no mercado, né? Sendo que a aplicação é basicamente a mesma, que é a recuperação de solo, e a partir dessa recuperação de solo você tem um conhecimento minimamente do solo, não das propriedades, digamos, das resistências associadas a esse solo, mas pelo menos das características básicas desse terreno, desse solo. Conforme eu mencionei também, nós temos naturalmente, né, uma sondagem, ou a possibilidade de execução de uma sondagem atrado automatizada ou semi-automatizada. O importante, basicamente, nessa metodologia é você recuperar amostras de solos em diferentes camadas e, obviamente, reconhecer, né, anotar cada uma dessas camadas, profundidade versus tipologia de solo identificada. Dando sequência, então, basicamente, né, o que é interessante dessa metodologia, igual mencionei anteriormente: custo, prazo de execução. Então você pode elaborar uma campanha extensa e em um curto espaço de tempo ter as informações mínimas. Tá aqui embaixo, ó. Vamos riscar aqui. Então a gente tem aqui, ó, retira a amostra amalgada. O que é uma amostra amalgada? Uma amostra deformada. Naturalmente, se você olhar na imagem anterior, olha só como que é a recuperação desse solo. Você não preserva as características dele. Só que a informação, obviamente, é uma informação importante. A gente tem uma relação aproximada entre a recuperação de diferentes camadas. Ótima, boa, profunda e muito profunda. Obviamente, ótimas são camadas menores, até 6 metros. Boa é uma recuperação até 8 metros. Quando você parte para uma recuperação além dos 8 metros, pode ser que a dificuldade associada ao processo não convém, em função das informações que você vai obter. Mas é possível. Eu tenho um equipamento acoplado a um caminhão no qual o método de perfuração é muito simples, até 15 metros. Então, maravilha.
você vai conseguir obter as informações que você precisa, diferente daquela sondagem atrada executada manualmente. A profundidades muito elevadas, sem às vezes um processo de lavagem ou outra forma de avanço, pode ser que isso represente uma dificuldade muito grande. Então, por isso, ao contratar ou ao oferecer o serviço, tem que tomar cuidado com esses pontos, basicamente. É importante você reconhecer que a sondagem a trado ela é possível em solos coesivos ou que apresente minimamente uma coesão. Primeiro, para a estabilização do solo e segundo, para a recuperação dessa amostra. O que é um solo coesivo? É aquele que mantém, de certa forma, uma força entre partículas, né? Por exemplo, a argila é um solo coesivo, e isso possibilita que o solo, entre aspas, grude na sua estrutura, grude no seu trado. E isso possibilita também que o furo se mantenha estável. Imagina você fazer uma sondagem a trado em areia. O que vai acontecer? Toda hora o furo vai fechar e você não vai conseguir recuperar amostras. Então isso é muito importante. Então a gente fala, limitado a sola de baixa consistência, de até aproximadamente SPT 15. Mas quer dizer então que SPT, solos com uma resistência alta, mesmo que coesivo, a gente não consegue recuperar? Na verdade, a gente não consegue perfurar o solo, ele começa a ficar muito duro e a dificuldade de execução às vezes é muito maior do que a própria, eu não diria capacidade do equipamento, mas a capacidade dos próprios sondadores, ou até mesmo o custo. O custo começa a ficar muito elevado. Imagina você manter uma equipe durante um tempo muito grande para perfurar apenas 15 metros durante um dia inteiro. Olha o custo associado a esse processo. Não tem produtividade dependendo da resistência do solo, resistências altas. E, igual eu falei para vocês, limitado a terrenos coesivos. Bom, aqui eu exponho para vocês algumas vantagens e desvantagens. Obviamente é muito importante você entender, no grande campo das vantagens nós temos, é rápido, barato, colhe volume razoável de amostra. Por que isso é importante? Eu vou ver que o solo é vermelho, que o solo é coesivo, que tem às vezes uma proporção de ferro muito grande. Não, na verdade, ao colher amostras em profundidades grandes ou boas profundidades, você consegue colocar no saquinho aquelas amostras e realizar ensaios passíveis de amostras amalgadas. Eu consigo fazer ensaio de compressão, eu consigo fazer a caracterização daquele meu material, eu consigo fazer uma análise da tipologia desse material, então eu consigo fazer essas análises básicas, mas são análises que te dão informações importantes, por exemplo, para execução ou para campanhas de análise de uma grande área que servirá como jazida. Eu não tenho a necessidade, muitas vezes, de colocar alguma carga ali em cima, não vou ter fundação. Então, às vezes, aquela informação do NSPT para mim não é relevante para entender se naquela região eu consigo usá-la como área de empréstimo. Nessa região eu identifiquei um material com um ensaio granulométrico bom, uma curva granulométrica boa, um ensaio que tem que seja aí, limite de plasticidade, um LLLP, limite de liquidez, ele apresenta uma possibilidade de compactação a 98% do Proctor, então você consegue, ou Proctor normal, então você consegue fazer essas inferências para uma determinada finalidade. Isso é importante, principalmente em identificações de jazidas. Está aí também, outra vantagem, não exige equipe nem mão de obra especializada. Você não precisa ter, vamos dizer assim, nessa equipe, pessoas de alto nível. Você precisa ter pessoas executoras, que saibam colher as amostras, que saibam armazenar, que saibam trazê-la para no laboratório, identificar a quantidade correta e, a partir daí, que seja possível você fazer as análises com um laboratório, utilizando um laboratório. Então essa é uma grande vantagem. Desvantagem, no grande campo das desvantagens, é rasa,
Então, geralmente inadequada para projetos de fundação. Por que essa palavra geralmente? Dependendo da tipologia da fundação, você precisa só saber informações básicas. Ah, eu não preciso da resistência. Às vezes, para um projeto básico, você consegue inferir uma resistência que vai ser melhor apurado numa fase de projeto detalhado. Só que se você já identifica que naquela região tem um solo colapsível, tem uma colchão de solo mole, por meio da sondagem a trado, você já muda completamente a sua tipologia de fundação no projeto básico e já tem algo mais assertivo para o projeto detalhado. Então isso é importante também entender. Não colhe amostras indeformadas, igual eu falei para vocês, então a gente só consegue fazer ensaios cuja amostra deformada seja possível. Não dá ideia e nem oferece o índice de resistência, como a SPT. Igual eu falei para vocês, então a gente não tem essa informação de resistência do solo. Então, tá aí, né? Bom, aplicação, né? Quando a gente diz aí da sondagem a trado, quais são as aplicações? Cubagem, que é justamente identificar se aquela área é passível ou não de funcionar como material de empréstimo. Reconhecimento superficial, acabei de falar para vocês aí um exemplo de fundação, solo colapsível ou um bolsão de argila mole. Demarcação de jazidas, também bem associado a um processo de terraplanagem ou bem associado a uma pesquisa mineral, talvez. Então isso tudo entra dentro desse grande campo. Quando a gente trata então de relatórios de sondagem ST, é importante que todos os furos sejam identificados como ST, a gente usa a nomenclatura ST sondagem a trado, SPT para sondagem a percussão, isso é muito comum. O material deverá ser categorizado ou demarcado a cada metro de profundidade, então recolhi uma amostra a 1 metro, essa amostra é daquela amostra do ST1, por exemplo, a 1 metro de profundidade, agora eu estou com uma amostra do ST1 a 15 metros de profundidade, então isso tudo é armazenado para estudo futuro. Paralisação, quando eu devo paralisar? Você deve paralisar ou conforme o seu contratante especificou, ou conforme você especificou a profundidade média que você deseja que seja analisada. Quando ocorrer o desmoronamento sucessivo do furo, ou seja, ele fecha, você tenta avançar, ele fecha, então quer dizer que é um solo que em determinadas camadas, mais profundas ou não, pode não ter a coesão adequada para a execução do ensaio sem um revestimento. E caso o avanço, ou não haja avanço, um avanço muito pequeno, quer dizer que ou você identificou um matacão, que é uma pedra muito grande no meio do seu caminho, ou você pode ter identificado o impenetrável, que seria uma camada rochosa, às vezes o solo ele tem apenas uma capa de material de solo e você já chegou no impenetrável muito rápido, ou o solo de maior capacidade, cujo trado não tem a capacidade de perfurar. Então tá aí, se você avançou no mínimo ou no máximo 5 centímetros em 10 minutos de operação, já é dado como passível de paralisação. Bom, aí a gente chega no fim então desse módulo 3, primeira parte. Na sequência a gente vai contar um pouquinho sobre o histórico, a história da sondagem SPT e como que ela foi introduzida aí no Brasil.